Essa semana eu recebi no consultório uma colega também, obstetra, que me encaminhou uma paciente, trazendo para a nossa realidade do dia a dia agora também. Ela estava gestante e estava com varizes na região pélvica ali, de vulva também, próximo à região inguinal, e ela me encaminhou pelo risco de trombose. Isso é o que você tem visto também na sua realidade? Quando você encontra assim, você costuma também encaminhar para o colega? Como que você faz no seu dia a dia, Qual Carla? é exatamente uma coisa? A gente tem a visão do vascular. Uhum. A paciente grávida, varizes pélvicas, varizes na perna. Mas a gente gostaria de saber qual o momento em que você fica preocupada com essas varizes da região vulvada, com essas varizes pélvicas que o paciente tem e quando que você encaminha para o especialista vascular. A ginecologia, ela é a clínica da mulher, a ginecologista. Ela não é somente uma especialidade cirúrgica. Durante a anamnese e o exame físico, o exame ginecológico, as pernas estão fletidas, dobradas, a posição de litotomia. Então, a gente tem um acesso a toda essa região de membro inferior. Se eu noto vasinhos aumentados, que tenham uma coloração enegrecida, varizes aumentadas, principalmente na região da perna posterior, que a gente chama de fossa poplítea, se tem diminuição... Gente, eu palpo o pulso. Nos Olha! pés. Sim. Isso aí. Pedioso anterior, vou Maravilhoso. palpando e vou olhando se tem alguma diminuição, principalmente com fatores de risco, obesidade, tabagismo, hipertensão, diabetes, que possam fazer alguns fatores de insuficiência vascular. Na gestação, eu peço avaliação para todas elas e oriento o uso principalmente de meias de compressão e a gente vai avaliar a indicação de qual é essa meia de compressão, se é de 10 a 15, se é de 20 a 30, mas sempre associada ao olhar da especialidade de vocês da cirurgia vascular. Então, eu encaminho as gestantes, primeiro, para o uso das meias elásticas, que elas podem ser 3/4 ou 7/8. Por que eu não oriento muito a meia elástica inteira? Porque quando ela baixar a primeira vez para fazer xixi, ela não vai colocar mais. A gente tem a ação da progesterona, que é o principal hormônio da gravidez. E a progesterona, ela é o hormônio que também aumenta a fragilidade vascular, aumentando os riscos de varizes, por exemplo, na gestação. E vocês sabiam que 40% de todas as mulheres podem ser acometidas de varizes na gestação? E ainda dentro desse gancho do que você falou, da colega que te encaminhou, é o seguinte: essas varizes, elas não vão ser necessariamente somente no membro inferior. Você pode ter essas varizes, principalmente na região pélvica, na região vulvar, que vão sendo pioradas, né? Podem ter alguns riscos de complicação, principalmente a partir da segunda metade da gravidez, a partir de 20 semanas. Porque a grávida, ela faz uma mudança do eixo corporal, a gente chama isso de posição manserina, onde ela projeta o corpo para frente, ela faz uma lordose e ela dificulta o retorno venoso. Fora o peso do útero. É o que eu ia falar. Esse volume uterino, ele vai dificultando o retorno venoso, ele vai fazendo o que nós chamamos de estase, ou seja, o sangue circula ali mais devagarzinho. E isso aumenta o risco de eventos trombóticos. As grávidas podem ter até 8 vezes mais chances de desenvolverem eventos trombóticos durante a gravidez, mas principalmente no puerpério. Era isso que eu ia comentar agora sobre essa taxa, né? Que aumenta, praticamente dobra quando a mulher não está quando ela está grávida, isso dobra. Dobra. Então, assim, de 6 a 8 vezes, como você comentou, Carla, de ter esses eventos, tanto na gravidez, mas lembrar também da importância do puerpério. Muito comum isso acontecer. Tem uma situação que acontece no puerpério e que preocupa muito as mulheres, que é um edema nas pernas, muito intenso, mais ou menos uma semana depois do parto. Na realidade, a gente nota esse edema. Ele é um edema que a gente chama de um edema intersticial, tá? Inchaço, só pra gente... Desculpa. Edema é o inchaço. Desculpa, gente. É porque como eu tô entre colegas médicas... a gente se distrai. A Eu gente se mesma distrai. falei. Esse inchaço, ele acontece principalmente... E eu vou explicar uma das coisas que corrobora isso, tá? Principalmente a partir de 72 horas do pós-parto.
Durante qualquer evento fisiológico, ou de parto natural, ou de uma via alta, um parto cesáreo, existe uma redistribuição de volume além da ação hormonal, principalmente da progesterona, tá? Só que tem uma outra questão, gente. Quando a mulher ela tem o bebê, ela passa muito tempo sentada para cuidados e amamentação. Esse movimento sentado, ele também diminui esse retorno venoso, também aumenta essa estase, ou seja, essa retenção dos vasos, além do volume uterino, porque a barriga ainda está aumentada, né? Esse volume do útero na altura da cicatriz umbilical, e ele aumenta essa retenção de líquido. E é por isso que imediatamente no pós-parto a gente orienta já colocar as meias elásticas, preferencialmente de manhã, somente retirando à noite. Sim, é para usar a meia elástica o dia todo, desde o início da gravidez, para você se adaptar. E ainda em alguns casos, principalmente em partos cesáreos, quando a gente lida com situações de pacientes obesas, diabéticas, hipertensas, com histórico de trombofilias, sejam elas trombofilias, ou seja, alterações da cascata de coagulação, ou hereditária ou adquiridas, né? A gente ainda orienta o uso dos compressores pneumáticos, que são um aparelho que a gente acopla no membro inferior e ele vai fazendo assim, uma bomba. ele vai fazendo uma bombinha, ele vai bombeando esse sangue para evitar que ele fique parado no membro inferior e aumente a chance do risco de trombose nessas mulheres. Pessoas com história familiar, com história pessoal de trombose, você tem que ficar de olho, porque tem risco maior. Múltiplas gestações, sim, idades avançadas também, tudo isso aumenta o risco. E é por isso que nessa minha anamnese, eu pergunto. Além das perguntas padrão, eu sempre pergunto, você tem histórico de trombose na família? Sim. Em que situação você teve trombose? Ah, foi pós uma situação de tratamento oncológico, porque os cânceres também podem aumentar. A gente usa isso como alerta. Não, minha mãe, meu pai teve um quadro de trombose espontânea viajando de avião. Opa, é um alerta. Tive mais de 2, 3 perdas gestacionais. Isso também é um alerta para trombofilias. E nesse caso, a gente associa os cuidados também da equipe de hematologia e eu sempre peço um exame de Doppler de membros inferiores para poder avaliar se existe algum grau de placa ou obstrução que possa corroborar o risco de trombose. Ainda dentro do que você falou sobre os riscos de paridade, quanto mais vezes a mulher engravidou, maior, isso aumenta o risco de varizes pélvicas, porque você aumenta a vasodilatação local e a nutrição de sangue, o aporte de sangue que esse útero recebe para que ele possa crescer, receber o bebê e depois diminuir. Ele pode fazer isso. Repetidos nessa circulação dentro da barriga que favorece a dilatação das veias que existem ao redor do útero. Você falou em trombofilia. Muita gente não sabe o que é esse nome, é um nome técnico. Então, assim, trombofilia é uma alteração de algum fator sanguíneo que interfere na cascata da coagulação. Então, pessoas podem ter alguns fatores, por exemplo, o fator mais comum na população é o fator 5 de Leiden alterado, resistente. Então, essas pessoas espontaneamente podem ter uma trombose. É uma alteração genética do sangue que favorece a presença de trombose. Ellen, eu acho ainda importante falar o seguinte, como um alerta, tá? Já que a gente está num canal falando principalmente da associação da ginecologia com a cirurgia vascular, tá? A coagulopatia, ou seja, a alteração mais prevalente, mais frequente nas mulheres é a doença de von Willebrand. Ela pode estar presente em até 80% das mulheres com coagulopatias, com alterações na coagulação. E isso pode levar a eventos disseminados. Então, cabe um alerta para essas mulheres, não é para todas, tá, gente? Vamos frisar isso, que se houver alterações, procurar a equipe de hematologia e principalmente cirurgia vascular para a gente oferecer um bom atendimento e qualidade técnica.